Já essa questãozinha aqui, que é na AFA de 2022 e 2023, ela envolve o conceito de primeira lei da termodinâmica, tá? Vamos ler. Um cilindro contendo certa massa de gás perfeito tem um pistão que está ligado a uma mola ideal. Ao fornecer certa quantidade de calor Q para esse sistema termodinâmico, observa-se uma expansão do gás com a consequente deformação da mola X, conforme indica a figura a seguir. Então, olhando para a figura, a gente consegue perceber aí, né, o que vai acontecer. Eu tenho um gás aqui dentro, só um pouquinho. Tem um gás aqui, tá? E esse gás, ele está confinado, ele tem uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura ali, as variáveis de estado do gás, né? E quando eu fornecer calor para esse gás, né, aproximar ele da chama, ele vai receber calor e vai, segundo a questão, sofrer uma expansão, tá? A primeira lei da termodinâmica diz que o calor que você fornece a um gás, ele é usado ou para a realização de trabalho, expandindo esse gás, ou para aumento da energia interna desse gás, aumento, por exemplo, da temperatura que está associado com a energia interna. Tá? Esse aqui é o conteúdo da primeira lei da termodinâmica. Os livros normalmente escrevem assim essa lei, ó, mas eu prefiro escrever da maneira que eu escrevi para vocês, porque eu acho mais intuitivo para lembrar o fato da conservação de energia. Tá? Bom, vamos continuar a questão. Em outro momento, para as mesmas condições iniciais anteriores, ao se fornecer o dobro da quantidade de calor 2Q, a esse sistema, observe que a mola sofre uma deformação 2 vezes maior, 2ΔX. Tá? Considerando que nas duas expansões o sistema tenha sofrido a mesma variação de energia interna, e a resposta da questão envolve essa frase aqui, tá, gente? Ó. E que não houve atrito entre o pistão e o cilindro, pode-se afirmar que a constante elástica da mola vale. Então ele quer calcular o K da mola, né? E o K da mola vai aparecer quando a gente trabalhar aqui com o trabalho que vai acontecer na força elástica ali, tá? Então vamos voltar um pouquinho e vamos, no primeiro caso, trabalhar com os dados que foram dados para a gente. O calor vai ser Q, ele falou que deu uma certa quantidade de calor, então o calor vai ser Q. O trabalho vai ser o seguinte, quando esse gás realizar um trabalho, ele vai empurrar essa mola e vai realizar um trabalho na mola, tá? Os dois trabalhos são iguais, o trabalho do gás é igual ao trabalho realizado sobre a mola. E o trabalho realizado sobre uma mola, vocês devem estar acostumados já a calcular esse tipo de coisa, ele é exatamente o valor da energia potencial, né? Armazenada na mola, kx² sobre 2. Ah, detalhe, a questão é escrever ΔX, eu não costumo escrever ΔX, coloco só x, mas vou colocar aqui, tá? kΔx² sobre 2 vai ser o trabalho feito sobre a mola, tá? Mais ΔU. Fechou? Então esse é o nosso primeiro caso. No segundo caso, é basicamente idêntico, só que o calor agora vale 2Q e a deformação da mola agora vale 2ΔX. Então, vamos montar as formulazinhas aqui. Ó. Aqui seria ΔU1, ΔU2. Só que a questão falou que esses dois termos são iguais. De tal sorte que se a gente isolar o ΔU na primeira equação aqui, ó, vai ficar ΔU1 Q menos kΔx² sobre 2. E se a gente isolar nessa segunda equação ΔU2, a gente vai ficar com 2Q menos K. Vamos trabalhar com esse fator aqui dentro do parênteses. 2ΔX elevado ao quadrado vai dar 4ΔX² sobre 2. E essas duas coisas têm que ser iguais. O círculo ficou horrível, né? Essas duas coisas são iguais. Então, vou fazer isso lá na outra página. Q menos kΔx² sobre 2 tem que ser igual a 2Q menos K 4kΔx² sobre 2. Tá? Aí trabalhando um pouquinho com isso aqui, jogando esse termo para cá, jogando... Não, acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Mexendo um pouco na álgebra desses termos, né? Jogando esse cara para cá e trazendo esse cara para cá, vamos ficar com 4kΔx² sobre 2 menos kΔx² sobre 2, e do outro lado vai ficar 2Q menos Q. Aqui vai dar 3kΔx² sobre 2 igual a Q. E isolando o K que está aqui, a gente consegue chegar na seguinte expressão: 2Q sobre 3ΔX² como o valor da constante da mola. Tá? Agora é só olhar para as alternativas e perceber que, de fato, o gabarito dessa questão é letra C. Parece o termo 2/3 ali, certo?